Então tô aqui com o Luiz Felipe. E aí, Luiz Felipe, tudo bem? Tudo bem? Beleza? Explica pra gente o que vocês trouxeram aí de novidade, aplicações novas para Lang aqui na Banner hoje. Tá, hoje a gente procurou trazer um pouco dos nossos produtos, né? A Lang, a gente costuma falar que a gente tem infinitas aplicações, a gente brinca que a Lang é um Lego, então a gente trouxe um pouquinho de cada, né? A gente trouxe um pouco da nossa automação, que a gente consegue automatizar um porta-ferramenta colocando através das trocas de ferramenta. A gente tem a nossa linha de morsas, que é a Macro Grip Ultra, que a gente consegue, através desses módulos aqui, subir até 810 milímetros os pegas que a gente tem. A gente tem a nossa linha do Macro Grip tradicional, que variam de morsas pequenas, de 80 milímetros até 355, tá? Num corpo. Todos os nossos mordentes a gente consegue fixar aqui pelos 3 milímetros, a gente consegue ir montando várias aplicações. A gente tem ali no centro de usinagem uma aplicação que está com 0 point até 4 posições para a gente estar fixando. Lembrando que todas as peças a gente consegue fixar nos 3 milímetros. A gente também tem as variações dos mordentes de segunda operação para a gente colocar. Tá? Então o mordente aí que você pode usinar conforme o negativo da sua peça e tá fazendo a usinagem, né? Olha que legal, então tá o formato externo da peça, ele tá usinado no mordente. Exato. Da morsa, e assim quando você fixa, ele faz a fixação perfeita, né? Mesmo que sendo um material de alumínio, ele não vai amassar, né? Exatamente. Explica, o que eu achei mais interessante é essa novidade aqui, ó. É o Halbex. Isso. Ele é uma automação para centro de usinagem. Exatamente. Então, por exemplo, o cliente às vezes ele quer automatizar o centro de usinagem dele, ele já pensa que ele tem que gastar centenas de milhares de reais com robô e tudo mais, mas não é bem assim, não né? Não é bem assim. O que a gente consegue fazer, tá? Lógico que ele não tá na máquina, então o giro ele fica um pouco limitado aqui, então eu vou mostrar manualmente para vocês, tá? Vamos montar um caso que eu tenho a minha peça aqui na minha ferramenta, ó. Então eu vou colocar essa pecinha aqui na minha morsa, ó. Então eu vou vir, essa peça ela já vai ser recebida preparada antes, né? Então eu tô aqui, travei a minha peça, tá? Lógico, sempre a gente aconselha fazer o uso do torquímetro. Então a gente vai preparar a nossa peça, tá vendo esse pontinho aqui? Ele tem um pontinho junto com a morsa. Então a gente vai colocar a peça preparada antes. Então a gente coloca, a gente roda aqui, aciona esses pinos e trava a minha peça. Aqui ela está travada. Então esse conjunto ele vai estar no porta-ferramenta da máquina. Assim que eu aciono a minha ferramenta, ela vai vir, vai colocar no meu 0 point. Que é o 0 point, esse daí tem um sistema um pouco diferente, em vez de ser as cunhas do tradicional, elas são umas pinças, uma parceria que a Lang fez com a S. Então ao rodar o meu dispositivo, ele vai travar aqui dentro, eu vou rodar o meu cone de volta para cá, e quando eu fizer, lógico, a morsa ela não vai ficar presa agora porque ela não travou nos pinos, mas é como se eu fizesse esse movimento aqui, ó, e ela fixa e ela vai ficar aqui. Então, a partir do momento que a morsa ela ficou aqui, esse cone ele vai sair da nossa automação, volta para o porta-ferramenta, eu faço a usinagem normal, acabando a minha usinagem, eu venho, ela desce na mesma posição, coleta o material e ele volta para o porta-ferramenta. Então eu consigo fazer a preparação de várias peças anteriormente, deixa ela estocada no magazine da máquina. Exatamente. E aí a máquina pode trabalhar, por exemplo, a noite toda, ela faz a usinagem da peça, ela mesmo troca, sem a necessidade de um robô e sem a necessidade de um operador. Isso daqui a gente chama uma porta de entrada para o mundo que a Lang tem de automação, né? Porque aqui você vai ficar limitado a duas coisas: o tamanho do copo que a gente tem, que a gente pode colocar peças no máximo de 80 milímetros cúbicos, ou a gente tem também as automações nossas, que daí eu consigo colocar 168 morsas, mas às vezes é muito pro cliente, não é o ideal para ele precisa de uma coisa só para tocar o terceiro turno, então a gente consegue estar usando esse cara aqui. Essa solução é muito interessante. Ela é bem legal. Ela é bem legal. Eu não vi até agora nenhum concorrente com uma solução semelhante a essa, né? Acredito que é só a Lang que tem um produto desse. A Lang ela é reconhecida no mundo pelas inovações que ela traz no mercado, né? Então agora a gente teve, conforme você viu os lançamentos que teve lá na EMA, demais. Então, são coisas bem legais que a gente vem lançando aí no mercado, né? E o Halbex é uma inovação que a Lang traz, né? Da hora. Bacana. Você já tem cliente no Brasil usando esse sistema? Não, a gente tem clientes em desenvolvimento,
com esse produto, mas não tem nenhum aplicado. Aplicado ainda não, então é novidade, tá em vias de aplicação. Caramba, que interessante, hein? Vamos dar uma olhadinha, o que vocês têm demonstrando lá na máquina? Olha que legal, eles estão usinando uma espécie de... É como se fosse um molde, né? Isso, exatamente. Um molde sendo usinado lá. Aqui a gente tem uma demonstração de usinagem em terceiro eixo, né? Então, como eu falei, o Zero Point ali eu consigo colocar até 4 morses para serem usinadas. E como o quadrado da Lang é um quadrado perfeito de 96 por 96, eu consigo colocar essa minha morsa em qualquer das posições que tem ali no meu Zero Point, né? Então a gente selecionou ali para ficar no meio do Zero Point, para ficar alguma coisa mais visual para vocês. E ele está fazendo uma demonstração de usinagem de 3 eixos aí. Que legal. Nessa posição a peça ela chega bruta pra gente e colocou ali nos 3 milímetros. Então esse material, esse tamanho de material, ele está fixado por só 3 milímetros. Só 3 milímetros. Olha que interessante. Nessa morsa, nessa condição específica de morsa, a gente consegue 255 por 375 na largura. Então eu consigo jogar um mordente para cada lado nessa configuração de morsa. Caramba! Dá pra pôr 375 em balanço aí. Porque ela tem 125, é esse mordente? Ela tem 125. 125, então, caramba, que interessante. A gente consegue colocar peças bem grandes. Bem grandes. Nessa ocasião. Show de bola, hein? Luiz, muito obrigado então pela demonstração. O pessoal gostou pra caramba, tenho certeza. Show de bola. A Lang trazendo inovação aqui no encontro tecnológico da Banner. Turma, olha que legal. Eu tô aqui com o Charles da Regofix e ele vai mostrar pra gente tudo que eles trouxeram aí de inovação, os produtos apresentados aqui no encontro tecnológico da Banner. E aí, Charles, beleza? Beleza, tudo bem, Aleph? Opa! Tudo bem, galera? Vamos lá, vamos apresentar um pouquinho dos nossos produtos, né? Primeiramente, né, a Regofix é uma empresa suíça voltada à fixação de ferramentas, né? Nós somos os inventores do sistema R, do porta-pinça, tá? Vocês são os inventores desse sistema aqui que o pessoal conhece das pinças, né? Sim, sim. Acredito que todo mundo que trabalhe com usinagem ou tem uma usinagem... Todo mundo conhece. Conhece, né? Então, a Regofix é a inventora desse sistema de fixação de peças aqui, né? Peças e ferramentas principalmente, né? Que é o sistema de pinças ER. É o mais usado no mundo, né? Porém, Aleph, com o passar do tempo, né, dos anos, houve uma evolução na fixação, tá? O ER ficou mais preciso, tá? Saiu da casa de 10 microns para casa de 3 microns de batimento, né? Olha que legal. É esse aqui. Então, essa é a evolução do sistema ER que a Regofix desenvolveu. Sim, sim. Pela necessidade que as máquinas, hoje em dia, elas estão mais rápidas, mais precisas, né? Então a Regofix lançou logo depois do ER o sistema Micro Run, que tem um batimento na casa de 3 microns, né? Ele tem esse perfil aqui liso para facilitar também o balanceamento. Então esses cones eles chegam a balanceamentos até 80 mil RPM. Caramba! Para máquinas high speed. Então o sistema ER, ele garante até 10 microns. 10 microns de batimento. E o sistema Micro Run, ele garante até 3 microns de batimento da ferramenta. 3 microns de batimento da ferramenta. Caramba! Porém, Aleph, o que aconteceu, né, com a evolução? As máquinas também precisaram de mais torque, mais potência para arranque de material. E o ER, ele tem uma certa limitação em força de aperto, tá? Para isso, a Regofix, tendo know-how, né, em fixação, desenvolveu um sistema chamado Power Grip, tá? Olha que legal. Que é esse cone aqui que vem com uma pinça, que é uma pinça levemente cônica, tá? E é uma fixação totalmente mecânica, garantindo força de aperto, batimento também abaixo de 3 microns e absorção de vibração. Essa daqui então tem mais aperto do que o Micro Run, tem uma melhor precisão ainda. É a evolução dos outros dois sistemas. É a evolução dos outros dois sistemas. Tá, e essa daqui eu tô vendo que, ó, a ER tem o sistema de pinça, né? Tem a porca para fazer o aperto. Sim. Esse daqui também tem a porca para fazer o aperto. E aqui nesse caso não tem porca para fazer o aperto. Não tem porca. Caramba. Aí que tá a mágica, né? Ou melhor dizendo, a tecnologia do sistema. A Regofix percebeu que os principais concorrentes, que seria o sistema térmico e hidráulico, tinham certas limitações, né?
questão de força de aperto, o exemplo do térmico, o esquenta esfria, que depende de técnica operacional para que não haja nenhum problema em derretimento de cone, em mais batimento. Então a Regofix desenvolveu um sistema que a máquina que faz a fixação, né, com um simples botão. É um sistema 100% mecânico, né? 100% mecânico. Bacana. Né? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. É essa máquina aqui, né? Essa máquina aqui, tá? É super fácil de operar, tranquila de instalar, né? A máquina é segura, tem NR12, tá? E como que funciona? Temos aqui o cone, né, com 1 micron de precisão, a pinça com 1 micron de precisão para garantir os 3 microns. Temos aqui essa barra simulando uma ferramenta de corte, tá? Onde a gente fixa primeiro a ferramenta na pinça, a pinça no cone, a gente encaixa na máquina e aperta o botão de fixar. Em menos de 10 segundos está feita a fixação de uma maneira rápida, segura e independente, né? O operador, é só apertar o botão? É só apertar o botão. O operador não precisa já está fixado. Regular, já está fixado, totalmente a frio e com em torno de 900 a 800 newtons de força. Caramba! Esse daqui é legal, hein? Esse daqui é um sonho. Esse daqui é um sonho ter na oficina. Batimento de até 3 microns. Batimento de no máximo 3 microns. No máximo 3 microns. Normalmente dá em torno de 1, 2 microns. E para soltar é a operação inversa, né? A gente só muda aqui a operação. E aperta o botão também. Aperta o botão, tá solta, né? Eu tava conversando com o Felipe ali, que é um outro consultor da Regofix, e ele tava me falando a quantidade, a repetibilidade desse sistema. Até quantas vezes a Regofix garante a precisão desse sistema? É uma boa pergunta, né? Porque imagina, né? Soltar e fixar, né? Diversas vezes num dia numa ferramentaria, numa empresa. Olhando o processo, me parece assim, nossa, parece que toda essa força de aperto vai desgastar muito, vai desgastar, porque a gente está usando uma prensa hidráulica para fixar a ferramenta, então a gente pensa, nossa, isso aqui vai desgastar rapidinho, a pinça ou o cone vai gastar, mas não é bem assim, não é bem assim, né? A Regofix pensou nisso também, né? Não é à toa que todas as pinças ela tem uma cobertura chamado lubrificação sólida. É uma penetração química que faz com que a pinça tenha uma durabilidade de 20 mil trocas. 20 mil trocas? Existe um cálculo a gente teve o prazer de visitar a Regofix na Suíça, né? E existe uma plaquinha lá onde indica que se a pessoa fazer uma troca por dia, a pinça, né, o sistema, o conjunto tem a durabilidade de 77 anos. 77 anos, se trocar uma vez por dia. Se trocar uma vez por dia. Isso ela garante a repetibilidade de 3 microns nessas 20 mil trocas. Nessas 20 mil trocas. Não quer dizer que depois dessas 20 mil trocas o conjunto está descartável, né? Não. Muito pelo contrário, ainda pode durar até mais. Ainda dura bem mais. É mais uma garantia da fábrica. Caramba, Charles. Esse sistema aqui é realmente impressionante. Hoje, esse sistema é, digamos assim, o carro-chefe, o best-seller da Regofix. Cara, é um sistema que é o best-seller, né? Ultrapassou as vendas do ER, né? E a gente acredita muito que vai ser normatizado, né? A gente acredita muito que vai virar um padrão mundial. Caramba, assim como o R foi no passado. Isso, assim como o R foi em 1972. 72? Olha que legal. Charles, muito obrigado pelas explicações, pelos esclarecimentos. Tenho certeza que o pessoal gostou bastante. Muito obrigado. Obrigado, e fica a dica que a gente pode dar todo o suporte em questão de testes, treinamentos, né? A Regofix no Brasil fica onde? Fica sediada onde? Fica em Joinville. Joinville? Mas a gente tem cobertura no Brasil inteiro. Representante de todos os lugares. Representantes, vendedores, engenheiro de vendas, para dar todo o suporte na parte de fixação. Fixação é importante e quem precisar de melhorias, conte com a gente. Outra coisa que a gente estava até esquecendo, é um negócio que eu já estava praticamente fechando o negócio com o Felipe, é esse sistema aqui de apalpador 3D da Regofix. E eu conhecia o do concorrente, que é o da Heimer, e o da Regofix eu achei tão interessante quanto. Você consegue dar uma explicação rápida de como é o funcionamento desse equipamento? Sim. O relógio 3D, ele é bem prático e importante para as ferramentarias que precisa fazer ajuste rápido de peças, encontrar ponto zero, encontrar centralização de furos, tá? Ele funciona
é bem simples, né? Basta você fixar direto Um sistema de pinça, por exemplo. o sistema de pinça IR, tá? O batimento dele você pode ajustar diretamente nos pontos, né, de ajuste. Ele tem pontos de ajuste. Temos vídeos também na internet explicando como se ajusta, tá? O grande diferencial dele é o case, tá? O case ele é de um material muito resistente. Ele tem uma proteção onde é resistente ao óleo, ao fluido de corte, então ele pode ficar até guardado dentro da máquina. No magazine da máquina. No magazine da máquina, que não tem problema nenhum, tá? As pontas são de cerâmica, para que caso haja uma colisão, né, durante o alinhamento, ela é feita realmente para romper nessa parte e você fazer a troca, para que não haja nenhuma danificação no mecanismo interno dela. É o elo mais frágil do sistema, né? É o elo mais frágil do sistema. Se caso aconteça alguma coisa errada, o que quebra é somente a ponta que é substituível. Isso. Você não vai comprometer todo o equipamento. Não compromete o equipamento, não compromete a mecânica do relógio, tá? Um outro detalhe bem importante, né? Além de, lógico, né, por ser um relógio 3D, ele movimenta em todos os sentidos, né? X, Y e Z. É que legal. Ele tem um detalhe que só quem é da usinagem mesmo é que dá valor. Por exemplo, quando a gente está alinhando algum tipo de peça com o relógio apalpador normal, corre muito risco dele dar várias voltas no visor e você não perceber, né? Você acha Foi que uma volta a mais, uma volta a menos, mas o relógio maior tá marcando no zero. Aí você imagina que tá zerado. você imagina que tá Mas zerado. tem um relógio menor ali que ele tá indicando uma volta a mais, uma volta a menos. Isso pode ser 5 milímetros, 2 milímetros. Cara, já aconteceu comigo, de Entendi. você não perceber que deu uma volta a mais, tá? Então a Regofix, pensando nisso, desenvolveu um relógio que ela tem apenas uma volta na escala, tá? Então você apertando aqui, ele não ultrapassa, para não confundir. A escala ela continua, a escala ela para, mas o curso do relógio ele continua subindo. Ele continua subindo. Então você não tem aquele risco de passar mais voltas no... Não tem o risco de passar mais voltas, tá? Todos os relógios têm um QR Code onde rastreia o certificado de calibração. Legal. Lendo aqui, você baixa na internet o certificado de calibração. Hoje em dia é muito importante numa auditoria, por exemplo, né? E é isso, cara. A gente tá com um valor realmente muito atrativo para entrar no mercado, né? Outro item, outro material muito usado que quem precisar de uma consultoria... Isso daqui é meio que novidade Regofix? É uma novidade Regofix do ano passado. Do ano passado, né? E lançado o ano passado. E que ainda para muitas empresas é uma novidade, mas a gente já tem comercializado diversos já no Brasil. Deixa eu perguntar, todos os equipamentos da Regofix são fabricados onde? É Suíça, China, Brasil? Suíça. Tudo Suíça, sempre Suíça? Tudo 100% na Suíça, né? A Regofix, ela prioriza muito, né, o controle 100% na própria fábrica, né? Com os engenheiros da Suíça, onde acompanharam o desenvolvimento do produto desde o início. Então, eles... Para manter a qualidade, né, manter o made in Suíça, a gente prefere fabricar... Suíça é sinônimo de precisão no mundo inteiro, né? Quando eu falo Suíça, é relógio, chocolate, enfim, é precisão. É precisão, né? É qualidade. Charles, mais uma vez, então, muito obrigado pela apresentação, pessoal. Cara, eu que agradeço, né? Ao pessoal do canal também, conte com a gente. É um tema que nem todo mundo fala, né, sobre fixação de ferramenta, fala sobre ferramenta, fala sobre máquina e fixação são poucos, né? Então conte com a gente para de repente ir até a sua empresa e dar um treinamento, falar mais sobre, falar detalhes, né? Que a gente tem know-how aí para isso. Solucionar os problemas. Solucionar os problemas. Beleza, então. Muito obrigado. Valeu.
legal lá, o Matheus Rezende, do canal CD de Souza Usinagem, levando esse conteúdo dele com o Miguel, outro parceiro aí. Essa feira aqui hoje tá bem legal, hein? Muita gente apresentando os produtos, muitos clientes. Turma, olha que legal, eu tô aqui com o Miguel da Cavaco Store. E aí, Miguel, tudo bem? Tudo jóia? Beleza. Explica aí um pouquinho o que você faz lá no site da Cavaco. Hoje da Cavaco eu sou o técnico de usinagem. Certo. Existe uma dúvida, qualquer dúvida do pessoal interno, eles vêm e me consultam, os clientes também têm uma dúvida de usinagem, eles me consultam e eu faço tudo para tirar as dúvidas deles, deixar tudo o mais claro possível. Entendi. Por exemplo, eu sou um cliente da Cavaco. Eu vou lá, vou comprar uma ferramenta, por exemplo, uma fresa. Se eu tiver uma dúvida com relação a essa fresa, por exemplo, eu quero usar essa fresa no alumínio, na minha máquina, e eu estou na dúvida de quantos RPM, quanto de avanço que eu vou usar no meu processo de usinagem. Você consegue me ajudar lá? Sem dúvida, se você comprando com a gente, você não vai ficar vai levar somente a fresa. Entendi. Você vai ter todas as informações. Tem um processo, tem um auxílio técnico por trás de tudo que a gente consegue comprar lá na Cavaco. Exatamente. Bacana. Mostra então pra gente aqui o que vocês trouxeram de ferramental aqui nesse standzinho da AMTEC da Cavaco Store na Feira da Banner. Então, aqui nós temos as brocas de metal duro, de diâmetro de meio milímetro até 20 milímetros de diâmetro, né? São fresas que tem um revestimento. Então aqui, pelo que eu vejo aqui, é tudo metal duro. Tudo metal duro. Essa marca aqui, ó, a AMTEC, que a Cavaco Store traz para o Brasil, é tudo metal duro? Tudo metal duro, com e sem refrigeração. Essas nós só recebemos sem refrigeração. Então aqui são as brocas de metal duro sem refrigeração interna. Sem refrigeração. Mas a Cavaco também tem uma linha com refrigeração interna. Olha que bacana. E aqui... não seria a Cavaco. A AMTEC também teria com refrigeração. Entendi. Então a AMTEC também consegue trazer as ferramentas com refrigeração interna. Falando dessa linha. Certo. E aqui são as fresas. Isso. Aqui são as fresas inteiriças também de metal duro, onde nós temos de diâmetro que vai de 2/10 até 20 milímetros de diâmetro. Caramba, 2/10 de diâmetro a ferramenta? Exatamente, 2/10. Se olhar pra ela quebra. Não, com toda certeza. Se você pegar ela na ponta, entendi. Deixa eu te perguntar, tô vendo que aqui essas brocas, ela tem um acabamento aqui, um revestimento mais escuro, próximo de um roxo. E esse daqui tem um revestimento um pouco mais dourado, um pouco mais bronze. Aí vai da aplicação, né? Que é aqui. Aqui é uma furação, pura e simplesmente. Aqui não, você vai fazer um fresamento em acabamento. Por isso que era uma fresa toroidal. Entendi. Ela tem um raio de 1 milímetro na ponta dela. Entendi. No corte dela tem um raiozinho de 1 milímetro. Você vai trabalhar com ela com condições mais altas, mais rígidas, né? Isso. E um acabamento melhor por causa desse raio. Vai te ajudar no acabamento. Bacana. Essas ferramentas aqui eu consigo usar em qualquer material? É material específico? Aço ferramenta, alumínio? Que nem essa toroidal. Você pode usar ela em materiais de 52 rótulos de dureza até 65. Então é uma aplicação mais de aço ferramenta, né? As outras aqui, até 48 rótulos de dureza. Então aí é uma aplicação de material já mais mole, né? Isso, exatamente. Então essa aqui, aço endurecido, material temperado. Isso, temperado. Material ferramenta. Exatamente, aço, ferramenta, tudo. E essa daqui já com aplicação um pouco mais... não precisa, não com durezas altas. Né? Entendi. Até 48 no máximo. 48 Rockwell C. Isso. Bacana, show de bola. E essa AMTEC aqui, ela é da onde? Porque é uma marca conhecida, não é uma marca conhecida aqui no Brasil ainda, né? Não, é da Coreia. Vem direto da Coreia. Isso. E só a Cavaco que traz essas ferramentas. Exclusividade da Cavaco. Exclusividade Cavaco Store. Exatamente. A AMTEC só encontra na Cavaco Store. Exatamente. Ai, que legal. Eu vou comprar umas ferramentas dessas aí para testar lá no meu centro de usinagem novo. Legal. Em breve a gente vai ver o teste dessas ferramentas lá no centro de usinagem, lá na minha oficina. Isso aí, legal. Miguel, é isso então. Muito obrigado pela explicação. Eu que agradeço. Valeu, tamo junto. Beleza, legal. E olha só quem que eu encontrei aqui na feira. E aí, Matheus, tudo bem? E aí, bom, beleza, tudo bem, graças a Deus. E aí, beleza? Tudo bem? E aí, o que você tá achando da feira? Tá top, mano. Tem muita marca aqui, muita coisa. O que você mais gostou até agora? Cara, o que eu mais gostei foi os centros. O centro de usinagem? Nossa, mano, muito lindo o centro. É um sonho. Eu vou conquistar um É um sonho, né? Pô,
desse tamanho. Ah, não, se Deus quiser vai sim. Qual máquina que você achou mais legal aí de todos os centros de Nike que você viu? Cara, aquela Cosmos ali muito bacana. Eu vi um mini centro ali, mini centro assim muito bacana. Aquele verdinho lá? Pequeno ali. E as Cosmos ali eu achei absurdo. Essas máquinas eu ainda não vi, daqui a pouco eu vou lá dar uma olhadinha. Show de bola, hein? Rapaziada, pra quem não conhece, acho que todo mundo conhece, né? Matheus Rezende, do canal CD de Souza você é daqui de Campinas, né? Daqui... Vou deixar na descrição aí tanto o Instagram dele quanto o canal do YouTube dele. Segue o cara lá que o cara é fera. Esse cara aqui, gente, é bom demais. Eu acompanho todos também. Valeu, obrigado. Tamo junto. Valeu. Turma, ó que legal. Eu tô com o Myron aqui da Schonk. Myron. Vai. Opa, show de bola. Apresenta pra gente, por favor, o stand que vocês estão trazendo hoje aqui pro Encontro Tecnológico da Banner. Tô vendo uns produtos aí, alguns deles, inclusive, me interessam pro meu negócio, mas apresenta aí pra gente, só para o pessoal conhecer. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar com a fixação de peças. A gente trouxe aqui a morsa KSC, que é a morsa mais vendida pela Schunk. Então, é uma morsa extremamente compacta, com uma força de fixação que chega até 70 kN, são 7 toneladas. Caramba. De fixação total. E é uma morsa extremamente compacta. Então, por exemplo, uma morsa dessa daqui, que tem aproximadamente 170 mm total de comprimento, ela pega a peça até 160 mm. Então a morsa, ela pega uma peça praticamente do tamanho dela. Praticamente do tamanho dela. A peça é apenas 3 mm de pega. Então os dentes que estão marcados aí, eles conseguem fazer a fixação da peça de maneira segura em apenas 6 mm. E a empresa consegue ganhar com isso economia de matéria-prima, ferramenta, tempo de processo e tudo mais. Então isso é um ganho fantástico que a gente tem quando a gente fala da morsa KSC da Schunk. Quando a gente faz a fixação por esses 3 mm, você tem uma ideia de quanto de altura eu consigo usinar uma peça? A gente já chegou numa morsa dessa daqui, usinar peças de mais de 300 mm de altura. Fixando por 3 mm. 3 mm. Caramba, 100 vezes mais. Mais, exatamente. Então assim, é um ganho que a gente tem justamente porque quando esses dentes cravam na peça, eles puxam a peça para baixo e realmente tem uma segurança nessa fixação. Outro ponto importante dessa morsa é que o fuso é totalmente blindado. Então isso faz com que a gente tenha uma proteção contra o cavaco e isso aumenta a vida útil e a durabilidade do equipamento. O fuso ele não fica à mostra, né? Não fica saindo cavaco e óleo refrigerante. Exatamente. Aqui nessa região da morsa. Então o fuso ele está interno nesse sistema. Bacana. E aqui... Com isso a gente tem o sistema de ponto zero. O ponto zero da Schunk, ele é bastante conhecido justamente porque ele traz grande flexibilidade na sua produção, reduzindo em até 90% o tempo de setup do processo. Qual que é a vantagem do ponto zero? Uma morsa, um pino que vai nesse alojamento aqui, ó, e esse pino ele vai encaixado dentro do sistema de ponto zero. O sistema de ponto zero, ele tem um pistão interno, que ele é acionado por mola, então quando ele não tem ar comprimido, ele está fechado. Você tirou o ar comprimido, ele fecha. Então mesmo que eu tenha uma baixa de ar comprimido na rede, não tem problema. Estourou a mangueira... Porque o sistema ele é acionado por mola, tá? O sistema da Schunk é totalmente vedado e ele tem todos os componentes deles produzidos em aço inoxidável, garantindo uma vida útil maior do processo, mais de 10 mil trocas do sistema como um todo. Além disso, ele garante uma precisão de repetibilidade menor de 5 milésimos. Bacana. Então uma morsa dessa daqui, eu consigo fazer a fixação no sistema VUS com somente um pino? Exatamente. Mas eu preciso ter um sistema de localização. Você vai incluir um segundo pino aqui de indexação que ele vai travar nesse sistema de chaveta entendi. Ele é só um de localização, exatamente, né? E é um pino só que ele cuida da fixação. Perfeito. Grande vantagem desse sistema, além do tempo rápido de setup, você consegue fazer com que o seu equipamento ele trabalhe mais eficiente, porque você não fica com a porta aberta trocando peça. Você faz a troca da peça fora da máquina, você troca todo o sistema aqui. É mais fácil você trocar a morsa com a peça do que trocar a peça na morsa. Exatamente. Ah, que interessante. Exatamente. E aqui é um sistema... Aqui eu tenho o sistema de porta-ferramenta, que é o cone hidráulico da Schunk, tá? Qual que é a vantagem do cone hidráulico? Primeiramente, absorção de vibração. O óleo interno aqui absorve a vibração durante o processo de usinagem. Outra vantagem,
a gente tem aqui um cone que te garante 3 milésimos de batimento. Caramba! Quando a gente está trabalhando na fixação das ferramentas, tá? Isso vai garantir o quê? Acabamento superficial melhor da sua peça. Vai garantir que você tenha a possibilidade de maior remoção e o acabamento superficial muito melhor. E desgaste de ferramental também. Desgaste de ferramenta menor também, exatamente. Caramba, que legal. Esse cone que a gente está apresentando é a linha Tendway Compact e a gente consegue trabalhar com bucha de adição de uma maneira muito simples. Então você tem um diâmetro de 20, você vai montar uma bucha de, por exemplo, 12 milímetros. Você montou, você vem com uma chave, você vai até o final com o parafuso, o seu porta-ferramenta está pronto para usinagem. Em 5 segundos ou menos, eu tenho aqui uma força de retenção de ferramenta de mais ou menos quanto, você sabe? Chega a uma força de até, você suporta torques de até 900 Nm. 900 Nm. Exatamente. Caramba. Quando você compara com o porta-pinça, a gente fala aproximadamente 350 Nm. 3 vezes mais. Só para você ter uma ideia, um comparativo aí. Isso garante maior resultado no seu processo, maior segurança e a efetividade da sua produção. Então, esse sistema aqui, comparado com o sistema de pinça, eu consigo uma força de retenção, né? De 3 vezes mais praticamente. Perfeito. E o tempo de setup aqui, o tempo de instalação de ferramenta muito mais rápido. Exatamente. Sem contar a qualidade que você vai ter da sua peça produzida e também o tempo de usinagem que você vai ter menor durante o processo. Uma coisa que as pessoas muitas vezes nem pensam, que esse sistema hidráulico aqui eu consigo fazer a substituição da ferramenta com cone na máquina. Exatamente. Agora a pinça eu preciso fazer o quê? Fazer a remoção do cone, levar para a bancada e tudo mais. Então não é só o tempo de instalação da ferramenta, é onde a ferramenta está montada para fazer essa substituição. E nós temos essa versão em diversas interfaces. Então nesse caso BT40, mas nós temos HSK63, nós temos BT30, ISO 40, ISO 50, SK, CAPO, todos eles, exatamente. Bacana, show de bola. Esse é um pouco do que nós trouxemos aqui para o Encontro Tecnológico Benner. Turma, olha só que legal. Ali está acontecendo toda a feira da Benner, né? O Encontro Tecnológico. E aqui atrás fica a maior parte do estoque de máquina deles. Olha só essas máquinas. As máquinas da Priminar, né? Que é uma fabricante alemã. Vocês viram que eu gravei o vídeo lá na Emo Hanover. Máquinas da Priminar. Tem as máquinas da Wecker também. Olha que interessante. Olha o tanto de máquina. Eletrorosão. Aqui tornos mecânicos, né? Aqui centros de usinagem. Ó, da Priminar também. Tem um centro de usinagem ali da Wecker, né? Linha Cosmos. Olha a quantidade de torno mecânico. Olha isso. Olha o tanto de torno. Lá um monte de fresadora ferramenteira. Olha a quantidade de fresadora ferramenteira lá atrás. Aqui tornos mecânicos. Aqui centros de usinagem. O estoque deles é bem grande, bem grande. Ali tem máquinas também, aquelas metaleiras, né? Olha o tamanho do estoque deles. Lá estoque de peças de reposição para as máquinas. Olha só que legal. Olha o tamanho desse espaço. Olha a quantidade de máquinas. Eu vou ali na parte de fresadoras ferramenteiras pra gente dar uma olhada, ó. Olha só que legal. Olha a quantidade de fresas. Aqui já pronta para ir para cliente. Olha que legal. Olha a quantidade. Tudo fresa ferramenteira. Aqui os tornos mecânicos, torninho pequenininho. O tamanho do meu mascotinho mais ou menos. Mais fresas ferramenteiras, ali as metaleiras. Olha o tamanho disso. Muito grande.